Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises profundas. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada absolutamente vital para decodificar uma estrutura milenar de autodescoberta. O nosso grande objetivo aqui não é apenas fazer um exercício intelectual, sabe? A ideia é responder àquelas urgências silenciosas que ecoam na mente humana sobre o propósito, sobre significado autêntico. Utilizando o livro Decifrando as Estrelas, da Alison Scott, como a nossa bússola, nós vamos investigar como é possível transcender essa superficialidade do dia a dia e encontrar um ancoradouro real para a nossa existência. Quem sou eu? E eu estou aqui para fazer exatamente o quê? A simplicidade dessas duas perguntas, na verdade, esconde um peso monumental. Quem nunca se pegou pensando nisso, não é mesmo? É muito comum a gente enfrentar uma inércia insidiosa na vida moderna. É aquela corrida frenética onde anos inteiros podem evaporar numa mediocridade que está completamente desalinhada com a nossa verdadeira essência. A grande proposta central da obra que estamos analisando é abandonar essa vida puramente reativa, aquela vontade repentina e desesperada de largar tudo, queimar as pontes e fugir para o meio do mato, para finalmente abraçar uma existência intencional. E alcançar isso exige uma paciência profunda, uma autorreflexão inegociável e uma sabedoria que vai muito além das soluções rápidas que a gente vê por aí hoje em dia. Isso nos leva a uma mudança de paradigma essencial. Olha só essa reflexão. Descobrir um propósito de vida nunca é sobre encontrar uma tarefa específica, um cargo corporativo de prestígio ou um crachá reluzente que a sociedade tenta nos empurrar como medida de sucesso. A estrutura cultural moderna frequentemente condiciona a gente a buscar valor apenas naquilo que produzimos materialmente. O livro defende, no entanto, que o propósito é sobre compreender intimamente e reivindicar com muito entusiasmo a nossa verdadeira natureza. Quando a gente consegue se libertar das máscaras sociais e daquela necessidade exaustiva de agradar aos outros, a nossa verdadeira vocação simplesmente emerge. Não como um esforço colossal e doloroso, mas de uma forma natural, orgânica e quase inevitável. O prêmio absoluto por conseguir tirar esses condicionamentos limitantes é alcançar o que conhecemos como estado de fluxo. E o que isso significa na prática? É um estado verdadeiramente mágico de alinhamento existencial. Os pensamentos e as ações simplesmente parecem se encaixar de forma perfeita e a realidade ao nosso redor começa a oferecer um apoio palpável através de felizes acasos e sincronicidades. Mas atenção, isso não significa de forma alguma ausência de esforço. O trabalho duro continua existindo, com certeza, mas há um abismo gigantesco entre o cansaço de uma obrigação vazia e o cansaço recompensador de construir algo que está alinhado com a nossa própria alma. Existe uma alegria fascinante em habitar esse espaço de pura retidão interior. E para alcançar esse estado sublime, não existem fórmulas corporativas mágicas ou testes de personalidade superficiais de internet. O caminho proposto é um guia moderno construído inteiramente sobre uma base de sabedoria milenar. A astrologia nos fornece um repositório poderoso de conhecimento humano acumulado ao longo de milênios. E aqui, nesta nossa análise, ela não é tratada como uma ferramenta de adivinhação do futuro. Nada disso. Ela funciona como uma linguagem psicológica extraordinariamente rica, criada de forma muito específica para estruturar a nossa introspecção. É uma metodologia impecável para nos ajudar a identificar as partes da nossa identidade que são inatas, genuínas, separando isso cuidadosamente de todas aquelas narrativas que foram impostas por expectativas externas. Então, para organizar bem a nossa análise de hoje, nós vamos dividir esse mapa em 5 partes fundamentais. 1. A essência, representada pelo Sol. 2. A motivação, pelo ascendente. 3. O bem-estar, através da Lua. 4. As casas de substância. E, por fim, o item 5, vivendo a sua verdade. Vamos mergulhar direto na parte 1, a essência, o Sol. O que é que realmente compõe a nossa natureza essencial? E onde nós somos verdadeiramente energizados? Bom, o signo solar atua como a nossa força vital ou essencial. É ele que define os nossos instintos primários e a nossa identidade central. Mas o código existencial realmente começa a ser quebrado ao analisarmos a casa astrológica que este Sol ocupa. Essa casa revela o cenário, a arena exata da vida onde nós temos o destino de brilhar intensamente. Para dar um exemplo prático, enquanto a energia vital de uma pessoa pode clamar por comunicação e trocas comunitárias numa casa de parcerias, uma outra pessoa pode necessitar de retiros silenciosos e muito estudo isolado para conseguir recarregar a sua essência. A casa é literalmente o palco principal onde a nossa energia vital precisa, de forma imperativa, ser direcionada. E priorizar essa essência exige uma verdadeira superação cultural da nossa parte. Nós vivemos em sociedades que, frequentemente, estigmatizam o ato de colocar as nossas próprias necessidades em primeiro lugar.
confundindo a preservação da nossa essência com puro egoísmo. Vencer essas narrativas internalizadas de autoanulação, vencer o culto ao martírio e o medo avassalador de brilhar é um verdadeiro ato heróico nos dias atuais. Entender que somos dignos de sermos vistos e de ocupar espaço com entusiasmo autêntico não é, de forma alguma, um ato de vaidade. Pelo contrário, é a contribuição mais vital e curativa que qualquer ser humano pode oferecer ao mundo. Afinal, uma sociedade de indivíduos inteiros e realizados é imensamente mais forte do que uma sociedade de almas silenciadas. Avançando agora para a parte 2. A motivação, o ascendente. O que motiva a ação humana nas profundezas mais ocultas do nosso ser? O texto da autora revela que o signo ascendente funciona como aquele motor primitivo, sabe? É a faísca inicial que dita o porquê de agirmos de determinada forma perante o mundo. Contudo, a verdadeira sacada genial e transformadora desse capítulo reside no planeta regente deste ascendente. A posição onde esse astro habita aponta de forma inconfundível para o rumo, a trajetória exata que a vida de cada um de nós está sendo implacavelmente moldada a seguir. É o direcionamento do nosso próprio destino. E olha, ignorar essa bússola interna, tentando forçar caminhos que não ressoam com essa motivação basal, é a receita perfeita para um esgotamento profundo e para uma vida cheia de frustrações inexplicáveis. O que nos leva à parte 3. Bem-estar. A Lua. A busca incessante por sucesso exterior perde absolutamente todo o sentido quando existe um deserto emocional do lado de dentro. Como a gente encontra regulação e segurança genuínas? O posicionamento da Lua é desvendado aqui como a âncora absoluta, aquela âncora silenciosa para o nosso terreno emocional. A análise da obra argumenta de maneira muito persuasiva que a plenitude diária exige atender, de forma implacável, às necessidades específicas que esta energia lunar pede. Ao nutrir essas necessidades invisíveis, seja a necessidade de segurança, de expressão ou de pertencimento, e ao termos a imensa coragem de honrar a nossa própria vulnerabilidade, nós destravamos uma energia criativa verdadeiramente brutal. O bem-estar não é um luxo. É o alicerce fundamental sobre o qual toda a integridade inabalável e a criatividade humana podem operar. Chegamos então à parte 4, as casas de substância. Depois de explorar a alma, a motivação e as emoções, é imprescindível aterrissar toda essa sabedoria no asfalto duro da realidade material. Como é que a gente lida com a substância prática da vida? As casas 2, 6 e 10 não são instâncias isoladas no mapa. Elas formam um ecossistema coeso, um triângulo prático de extrema relevância. A casa 2 ilumina a geração de recursos financeiros e os nossos valores pessoais. A casa 6 domina a rotina árdua, aquele ambiente de trabalho diário e a saúde necessária para sustentar todo esse esforço. Já a formidável Casa 10 rege a nossa carreira pública e o auge das realizações. Juntas, essas três esferas interagem dinamicamente para transformar talentos brutos e disciplina diária no imenso e tangível legado que nós deixamos no mundo real ao longo dos anos. E a maneira como nós moldamos essa substância e operamos em nossas rotinas é intimamente ditada por 4 grandes matrizes elementares. A força da Terra impulsiona uma busca pragmática por resultados tangíveis e estabilidade financeira. O rigor do ar foca de forma implacável na comunicação, nas ideias e na arquitetura intelectual. Já a sensibilidade da água lidera através da conexão emocional, nutrindo laços e guiando-se por uma intuição afiadíssima. Por fim, o ímpeto do fogo exige aventura constante, liderança ardente e experimentação ousada. Compreender profundamente qual é o elemento que rege a nossa própria abordagem de trabalho é uma peça vital no quebra-cabeça. É esse autoconhecimento que previne o burnout, que previne o esgotamento, pois evita que alguém com uma alma de fogo, por exemplo, acabe se confinando numa rotina que exige a repetição inflexível da Terra. A representação visual de um mapa astrológico completo serve como uma constatação magnífica da incrível complexidade do nosso cosmos interior. A grande revelação da autora aqui não é sobre limitar ninguém a uma única característica. Muito pelo contrário, trata-se de fazer um reconhecimento profundamente poético de que todas as energias, arquétipos e inclusive tensões formidáveis coexistem dentro de um mesmo ser humano. É libertador perceber que nós abrigamos multitudes. Ter desejos intensos de estabilidade lutando o tempo todo contra impulsos selvagens de liberdade não é um defeito de fábrica, é, na verdade, o design humano. Aceitar a beleza das nossas próprias contradições internas retira aquela pressão esmagadora de ter que ser apenas uma coisa durante toda a vida, permitindo que cada nuance seja vivida no seu devido momento e com total aceitação. E por fim, a parte 5.
vivendo a sua verdade. A nossa vocação, longe de ser um troféu estático lá no final de uma linha de chegada, é um verbo contínuo. É algo extraordinariamente dinâmico. O primeiro passo neste plano ativo é encarar com uma honestidade que às vezes é até um pouco dolorosa as nossas forças e inclinações inatas. O segundo passo exige a coragem de sintetizar ativamente as energias conflitantes dentro do nosso próprio ser, e isso sem pedir desculpas ao mundo pelas nossas peculiaridades e sem tentar apagar partes da nossa essência só para caber em moldes alheios. Finalmente, viver em plenitude é um ato intencional de recalibração diária. É utilizar esse código cósmico como a verdadeira espinha dorsal para tomar decisões, realinhando pacientemente a rota toda vez que a vida tentar nos desviar do nosso tão sonhado estado de fluxo. O livro encerra essa jornada com uma bênção literária muito poderosa e profundamente humana que merece demais ser absorvida por todos nós. A citação diz: que possamos nos ver com mais clareza e amor, que possamos encontrar aquilo que nos anima e agarrar com as duas mãos, que possamos viver a expressão mais plena de nossas estrelas. Essa mensagem final deixa para a gente uma reflexão irresistível e profundamente transformadora. A busca por propósito não exige que a gente fique procurando respostas do lado de fora, mas sim que tenhamos a coragem inabalável de olhar de verdade para dentro. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que nunca estivemos perdidos. Nós fomos perfeitamente equipados desde o início para assumir a nossa verdadeira magnitude, desvendando enfim a obra de arte viva que nós nascemos para ser. Fica aí essa provocação e um convite irrecusável para viver de forma mais intencional. Até a próxima exploração.